Olá pessoal, aqui é o professor Kniesel. Nesse vídeo de LibreOffice Calc eu vou falar sobre formatação de células e caracteres. Então essas aqui são as barras de ferramentas do LibreOffice 6. Aqui na parte superior nós temos os botões para formatação de fonte, também conhecido como tipo de letra, tamanho da letra, negrito, itálico e sublinhado. Depois temos cor da letra, a cor de fundo da célula, o alinhamento do conteúdo da célula, que pode ser à esquerda, centralizado ou à direita. E aí, na continuação dessa barra superior, nós temos o botão moldar texto, mesclar células, os botões de alinhamento vertical, ao topo, ao meio e na parte inferior, alguns botões de formatação numérica, que eu vou mostrar num vídeo separado só sobre eles, e aqui no finalzinho alguns botões sobre formatação de bordas de células. Então estou aqui já no LibreOffice Calc com alguns dados digitados e vamos lá à demonstração dessas ferramentas. Essa aqui é a versão 7 do LibreOffice, tem um desenho um pouquinho diferente dos ícones das barras de ferramentas. Então, primeiramente, a gente deve selecionar a célula que eu desejo aplicar a formatação. Por exemplo, vou clicar aqui na célula do aluno e vou aplicar um formato de negrito. Em seguida, eu vou aplicando várias outras formatações para demonstrar cada um dos botõezinhos, tá? Então, aqui, ó, a célula da altura, eu vou aumentar o tamanho da fonte, vou mudar de 10 para 12. A data de nascimento, eu vou diminuir o tamanho da letra, eu vou diminuir de 10 para 8 pontos. Depois eu vou aplicar aqui na Maria um tipo de letra diferente, vou clicar aqui nesse botãozinho e escolher um tipo de letra diferente. Em seguida temos o botão da cor da fonte, então eu vou selecionar essa célula aqui e vou aplicar a cor da fonte. Só que acabou não acontecendo nada. Por que acontece isso? Porque nós temos o destaque de valores ou realce de valores ativado. A gente ativou no vídeo passado. Aqui, ó, em exibir destaque de valores. Então, se eu desligar essa opção, realmente ele fica vermelho, tá? Então, mesmo que o realce de valores aqui esteja ativo, tá? Na hora de imprimir o texto, a cor padrão vai ser sempre preto. Ele não vai ser impresso em azul, conforme está aparecendo na tela. Depois temos aqui cor de fundo. Podemos fazer isso através desse botãozinho aqui, ou aplicar ainda uma cor diferente clicando no triângulozinho que tem ao lado desse botão. Aí aparece a paleta de cores e eu posso escolher então uma cor um pouquinho diferente. Depois temos os botões de alinhamento horizontal, temos alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado e o alinhamento à direita. Se nós quisermos deixar o alinhamento padrão, ou seja, esquerda para dados alfanuméricos e direita para dados numéricos, se tiver alguma opção ativa aqui, basta desmarcar essa opção e aí o comportamento é aquele padrão conforme eu mostrei no vídeo anterior. Na sequência, nós temos o botão moldar texto. Tá? Esse botão aqui vai fazer com que a linha seja quebrada caso o seu conteúdo ultrapasse a largura da célula. Então vamos supor que eu tenho um nome aqui como Joaquim José da Silva Xavier. Vejam que eu ainda não pressionei a tecla Enter para finalizar a edição da célula. Em que posição da nossa planilha esse dado vai ser armazenado? Ele vai ser armazenado aqui na célula A6, que está ativa. Vejam aqui, ó, A6. Mesmo que o conteúdo ultrapasse a largura da tela, todo esse dado aqui ele é armazenado numa única célula. Ele não é quebrado em várias células. Vou pressionar Enter para então finalizar a edição da célula. Ok? Então, esse é o comportamento padrão. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso clicar aqui nessa célula A6 e ativar a opção de moldar texto. E aí, isso aqui que vai acontecer. Ele quebra a linha, ele não divide em duas células, tá? Ele apenas quebra a linha, aumenta a altura da linha para que isso aqui caiba dentro da nossa planilha. Uma outra opção
né, para resolver esse problema seria, por exemplo, deixar aqui como está, é assim que estava antes, e eu com o mouse pousar ele aqui em cima da divisão de uma coluna e outra, e então arrastar para a direita para ir aumentando gradativamente o tamanho até que aquele dado caiba dentro da célula, ou se não eu posso também dar um duplo clique aqui para ajustar automaticamente a largura desta coluna para que caiba o dado todo aqui dentro. Gostaria de aproveitar e mostrar para vocês também o seguinte, ó, eu vou usar aqui o botão desfazer, tá? Vou deixar a coluna do tamanho que estava originalmente e ao lado desse Joaquim José aqui, eu vou digitar o dado da altura, tá? Então, a coluna B é a coluna da altura, eu vou digitar um dado aqui, por exemplo, 1,75. Vou pressionar Enter e vejam o que aconteceu aqui. Aonde que foi parar esse dado? Ele continua armazenado na memória, só que não é possível exibir ele na tela, porque a largura dessa coluna aqui não permite. E nesse caso aparece essa setinha vermelha. Quando o dado ele é numérico e ele não cabe na coluna, vou fazer uma demonstração aqui. Vou digitar um número que excede a largura, vou pressionar a tecla Enter. Ou ele coloca aqui no formato científico, ou aparece algumas vezes caracteres como o jogo da velha. Às vezes também acontece com esse dado aqui, por exemplo, que tem casas decimais, tá? Eu vou digitar um número aqui com uma porção de casas decimais, e ao pressionar a tecla Enter, ele ajusta aqui o número de casas decimais para que caiba o dado aqui nessa coluna. Então, isso são questões de formatação que nós vamos resolver no próximo vídeo, no qual eu vou falar especificamente sobre formatação de dados numéricos, sejam eles data, hora, números com casas decimais e outros. Agora, para demonstrar para vocês as funções de alinhamento vertical, eu vou aumentar a altura desta primeira linha, posicionando o mouse aqui na divisão das duas e clicando e arrastando aqui um pouquinho para baixo. Vejam que a linha ficou bem mais alta. Agora sim eu consigo visualizar, né, a diferença de alinhamento vertical. Por exemplo, vou clicar aqui na célula B1 e vou colocar alinhamento ao centro. E aqui na célula A1, eu vou primeiro clicar na célula e em seguida eu vou aplicar o alinhamento na parte de cima. Então vejam, o alinhamento na parte de cima, ao centro e o alinhamento na parte de baixo. Vocês estão vendo que essa planilha aparece com essas linhas cinzas? Isso já desde o primeiro vídeo parecia assim. É um comportamento normal de planilha eletrônica. Essas linhas cinzas aqui servem para nos orientar e nos ajudar a delimitar os espaços ocupados pelas células. Porém, essas linhas cinzas aqui, elas não serão impressas. Eu vou dar um cliquezinho aqui no botão da visualização da impressão para a gente poder notar isso com maior facilidade. Aqui está a visualização da nossa página. Eu vou aumentar o zoom e vejam que as linhas cinzas aqui não estão aparecendo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que aplicar bordas nessas células. Como é que a gente aplica isso? Usando esse botãozinho daqui, tá? Então, o pré-requisito é selecionar antes o intervalo de células no qual a gente quer aplicar as bordas. Aí, clicamos nesse botãozinho aqui e aparecem essas opções aqui, tá? Então, conforme a preferência ou necessidade do usuário, ele vai escolher um estilo de borda. Tá? Eu vou clicar aqui na última caixinha que aplica todas as bordas e vejam que apareceu aqui então uma linha preta, ok? Então a linha cinza serve de orientação. A que será impressa é somente essa preta que foi aplicada agora. Vou clicar de novo na visualização da impressão. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. E agora temos então a nossa tabela, a nossa planilha com as bordas. É possível ainda alterar o estilo da borda. Temos aqui vários estilos diferentes, borda dupla, tracejada, pontilhada e também, se necessário, a cor da borda. Mas geralmente, em planilha eletrônica é mais comum nós encontrarmos um visual assim mais sóbrio com as linhas pretas apenas.
Uma ferramenta que eu tinha mostrado para vocês nos slides e acabei não mostrando por aqui é a ferramenta de mesclar e centralizar células. Isso é bem semelhante ao botão do mesclar células lá do LibreOffice Writer, no qual a gente junta duas ou mais células em uma única célula. Para isso é necessário que a gente tenha pelo menos duas células selecionadas, tá? Eu vou dar um cliquezinho, por exemplo, nessas duas células aqui e vou clicar no botão mesclar e centralizar. Vejam que ele remove a divisão aqui entre as colunas D e E. Junta essas duas células numa só. Você pode juntar 2, 3, 5 ou mais, conforme a sua necessidade. Por exemplo, vou juntar agora daqui até aqui. Então, seleciono as células e clico aqui no botãozinho mesclar e centralizar. Então, todas essas linhas divisórias aqui são removidas. Este foi então o assunto que eu tinha para tratar nesse vídeo, sobre formatação de células e formatação de caracteres. No próximo vídeo eu vou falar sobre formatação numérica e também operações com colunas e linhas. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço, fiquem bem e até mais.